Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um dos discursos mais marcantes do século XX, para entender o que o torna tão poderoso. Essa frase, né, acho que todo mundo já ouviu, ela ficou para a história, mas por quê? O que faz com que não só essa linha, mas o discurso inteiro seja tão inesquecível? Pois é, não tem mágica nenhuma por trás disso. O que tem é uma verdadeira aula de retórica. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui: desmontar esse discurso para entender como ele funciona. Então, bora lá. Olha só nosso roteiro. A gente começa falando do discurso em si, claro. Depois, vamos entender a figura de Kennedy e o momento histórico. Em seguida, a gente entra na caixa de ferramentas dele, sabe, as técnicas de retórica. Vamos ver o impacto que tudo isso teve e, no final, o mais legal, como essa habilidade pode ser aprendida. Tudo começa aqui, dia 20 de janeiro de 1961. John F. Kennedy sobe ao palanque e faz um discurso de posse que não só marcou, mas definiu uma geração. Ele simplesmente estabeleceu um novo patamar para a oratória política. Mas para a gente sacar a força daquelas palavras, a gente precisa dar um passo atrás. Primeiro, quem era esse homem e que mundo era esse em que ele estava pisando? O cenário era o seguinte: o mundo estava no auge da tensão, né, plena Guerra Fria. E os Estados Unidos tinham acabado de eleger o presidente mais jovem da sua história numa das eleições mais apertadas que já existiram. A pressão nos ombros dele era, assim, gigantesca. Ele tinha que passar uma imagem de força, de confiança e mostrar uma visão clara para o país e para o mundo inteiro. E essa linha do tempo mostra bem a jornada dele. Olha que interessante, nos anos 30 era um aluno mediano, que gostava de literatura, mas era visto como meio disperso. Aí vem a guerra, nos anos 40, e ele se torna um herói condecorado depois de perder o irmão mais velho, que era a aposta política da família. Em 46, ele assume esse manto, entra para a política. Senado em 52 e, finalmente, em 1960, presidente aos 43 anos. Todo esse caminho foi o que forjou a visão de mundo e a voz que a gente ouviu naquele discurso. Pois é, discursos que marcam a época não nascem do nada, sabe? Eles são construídos como um prédio. E para entender essa construção, vamos olhar para os três pilares, os componentes básicos do estilo retórico. Então, temos a dicção, que é a escolha das palavras a dedo. A sintaxe, que é a forma como as frases são montadas, o ritmo delas. E as figuras de linguagem, que são os truques que dão cor e vida ao texto. Mas o mais legal aqui é pensar que essas três coisas não funcionam sozinhas. É a combinação delas, a forma como elas dançam juntas, que faz um discurso não ser só ouvido, mas sentido de verdade. Ok, agora que a gente já conhece as ferramentas, vamos para a parte boa. Vamos ver como Kennedy usou tudo isso com maestria para construir a mensagem dele, palavra por palavra. Vamos começar com essa frase aqui. Nunca negociemos por medo, mas nunca tenhamos medo de negociar. Esse é provavelmente o exemplo mais famoso de uma técnica de retórica bem específica. O nome dessa técnica é antimetábole. Parece complicado, mas a ideia é simples. É quando se repetem as palavras na ordem inversa. Isso cria um efeito de espelho, sabe? E essa inversão, ela meio que obriga a gente a pensar nas duas ideias, colocando elas numa balança, em perfeito equilíbrio. É genial. Agora, preste atenção nesse outro trecho. Observamos hoje não uma vitória de partido, mas uma celebração da liberdade. E ele continua, simbolizando um fim, bem como um começo, significando renovação, bem como mudança. Percebe o padrão? Ele está sempre colocando ideias opostas uma do lado da outra. Isso cria um contraste que deixa tudo mais claro. O nome disso é antítese. É basicamente colocar duas ideias opostas em paralelo para reforçar um ponto. Tipo no exemplo, unidos há pouco que não possamos fazer, divididos há pouco que podemos fazer. Esse recurso é poderoso porque ele joga com a ideia de escolha e consequência. O argumento fica, assim, cristalino e muito, muito persuasivo. Agora, ouçam só o ritmo dessa parte do discurso. Aqueles velhos aliados, aqueles novos estados, aqueles povos nas cabanas. Tá vendo? Essa repetição no começo de cada frase, aqueles, funciona como uma batida, um tambor que vai marcando o ritmo. Isso cria um embalo, uma força. E, ao mesmo tempo, mostra a dimensão global dos compromissos que ele está assumindo. É um exemplo clássico de anáfora. E não era só repetição. Kennedy era mestre no ritmo das frases. Ele construía uma frase longa, cheia de detalhes para apresentar todo um argumento e, de repente, pá! Ele finalizava com uma frase curta, direta, poderosa, para cravar a ideia. Como aqui. Isto nós prometemos. E mais. É o arremate perfeito. Tá, mas e aí? Todo esse trabalho de artesão com as palavras funcionou na prática? A resposta é sim e muito.
Os números não mentem. 60 milhões. Esse foi o número de americanos que viram o discurso de posse, que foi o primeiro a ser transmitido em cores. Era uma audiência gigantesca para a época, e a mensagem deles chegou com uma força tremenda na casa das pessoas. E o resultado foi imediato. Dá uma olhada no gráfico. A taxa de aprovação deles simplesmente saltou de cerca de 60% para 75% logo depois do discurso. É a prova do poder que aquelas palavras tiveram para unir um país que estava bem dividido em torno do novo presidente. Isso nos leva a um ponto fundamental. O Kennedy não nasceu com esse dom. Ele não era um orador nato. Ele se tornou um grande orador. E como? Com muita, mas muita prática. Ele era um verdadeiro estudante da retórica. Tem uma história famosa de que ele estudava os discursos do Winston Churchill, que era outro gigante da oratória. E ele não só lia, ele copiava os discursos à mão, memorizava trechos, tudo para praticar o ritmo, a entonação. O que ele estava fazendo era usar uma técnica de aprendizado super clássica que existe há séculos. Essa técnica tem nome imitatio, em latim, é a ideia de aprender imitando de forma produtiva. Não é só copiar, é emular, adaptar, retrabalhar o que os grandes mestres fizeram. E essa talvez seja a grande lição de tudo isso. Uma comunicação de impacto não é um dom divino, é uma habilidade. E como toda habilidade, ela pode ser aprendida por qualquer um que se dedique a estudar e a praticar. Então, como começar? O caminho é parecido com o que ele fez. Primeiro, ouvir com atenção. Prestar atenção em quem se comunica bem, em quem consegue mover e persuadir. Depois, transcrever, colocar no papel aquelas partes que chamam a atenção. E por fim, praticar. Ler em voz alta, tentar usar estruturas parecidas na própria fala. É um jeito de enriquecer a própria voz, bebendo na fonte das grandes vozes que já existiram. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Se a comunicação é uma arte que se aprende, quem são os grandes comunicadores que a gente deveria estar estudando hoje? É algo para se pensar, porque no fim das contas, as palavras continuam moldando o nosso mundo, todos os dias.